meus queridos amigos, tudo bem com você? Franci Raposo passando aqui na tua telinha, na nossa live, no Papo de Quinta, né? Então hoje a gente tá com uma missão aqui muito legal, muito bacana. A gente vai estar dividindo aqui essa telinha com uma pessoa que é bem conhecida quando a gente fala em turismo, sobretudo aqui na cidade de Olinda. Né? Ela já vai estar daqui a pouquinho entrando aqui, já está se organizando, né? E a gente vai ter aí a felicidade de dividir a telinha com uma guia, né? Até esse momento a gente ainda não trouxe ninguém para falar sobre essa função do guia do turismo, né? Guia de turismo, na verdade, tá? Então a gente vai trazer uma pessoa super renomada para poder detalhar um pouco mais sobre essa atividade e, sobretudo, dentro da cidade de Olinda, Pernambuco, né, meu país. Então, a gente vai estar dividindo a telinha aqui hoje com a Ana Paula, né? Ela é uma guia credenciada pelos órgãos, né, do turismo na atividade, né? Então, chega para cá. Paulinha de Olinda, né? Ela é chamada de Ana Paula, ela tem o nome, né? Ana Paula, mas ela é conhecida pra caramba. Oi, Paulinha, como Tudo bem? Paulinha de Olinda. Então, tem aí renome para poder falar bastante sobre esse destino turístico, né, Paulinha? Isso. Então, veja só, a todos aqueles que estão chegando ou que passam, né, por esse ambiente que a gente está aqui ao vivo, né, trabalhando aqui nessa discussão que a gente vai ter sobre o turismo em Olinda, sobre a função do profissional, do guia, vai ficar registrado, tá? Essa live vai ficar salva aqui na plataforma do Instagram. E também a gente vai replicar esse vídeo lá na nossa plataforma também, no canal Franci Raposo, no YouTube. Então, vão ser duas plataformas que a gente vai estar divulgando aqui, tá? Então, a todos aqueles que sejam turistas, viajantes, que desejarem também ter um city tour guiado, faz toda a diferença, a gente vai conversar também sobre isso. Tiverem interesse em ter um city tour guiado, né, com Paulinha aqui, vai estar linkado o contato dela também. Então, fala direto com ela, já agenda, já vê aí direitinho como é que a gente vai fazer isso, tá? Para poder a gente... para poder a gente divulgar também o trabalho, tá, de Paulinha, também para todos aqueles que desejarem ter esse city tour guiado, certo? Bom, vamos lá, vamos conversar, né? Paulinha, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, em estar aqui dividindo essa telinha. Eu me sinto muito honrada e feliz, né, por dividir a telinha aqui sempre com pessoas de altíssimo nível. Né? Eu digo que o papo ele é de quinta porque acontece nas quintas-feiras, mas o nosso papo aqui ele é sempre de alto nível e hoje não poderia ser diferente, né? Muito obrigada, primeiramente, né? Eu quero agradecer o convite aqui dessa querida da France, da Raposo Turismo. Para mim é uma alegria fazer parte aqui do seu dia da quinta, né? O Papo de Quinta. Desde já, muito obrigada. Estou muito feliz realmente pelo convite, viu? Que bom, né? Que bom que você gostou, né? E que topou e que a gente conseguiu encontrar aí a agenda para poder a gente fazer esse encontro, né? Paulinha, eu queria que você começasse se apresentando, né? Da tua formação em guia, quanto tempo, qual a tua área de atuação, né? Porque tem guia estadual, nacional, internacional, intergaláctico. Explica aí pra gente um pouquinho da tua É formação. verdade. Então, deixa eu explicar para vocês como foi que eu parei, né, aí, como foi que eu cheguei aqui, né, nessa atividade de guia de turismo. Então, a minha entrada no turismo começou desde lá 2008, né? Eu sou turismóloga, eu me formei em 2008 pela Faculdade Santa Helena, lá de Recife, né?
E aí, no período da graduação, eu comecei a fazer estágios, né? Estágios aqui, onde poderia mais ser, aqui em Olinda, né? Que foi a minha escola, assim, a céu aberto, né? Vamos dizer assim, que eu comecei a dar os primeiros passos, vamos dizer, na atividade de turismo, né? Lá atrás, quando eu estava fazendo a faculdade de turismo. E aí, o meu primeiro contato com as pessoas, com turistas do Brasil e do mundo todo, que eu nem imaginava que eu ia começar a ter aquele contato, né, no período da faculdade, foi quando eu comecei a estagiar na Igreja da Sé, aqui no Alto da Sé de Olinda. Então, naquela época, tinham duas entradas, né, na igreja, hoje só tem uma, né, que recebe todo mundo. E aí, lá foi o meu primeiro contato com as pessoas. Então, aquele primeiro contato despertou em mim algo assim que eu nem sabia que ia acontecer. Gente, falar para pessoas, se comunicar para pessoas, né? Passar informações, era tudo que eu sempre quis. Me encontrei ali. E ali foi começando, né? E aí eu me formei em 2008, comecei a trabalhar com projetos aqui na cidade de Olinda, projeto de turismo sustentável, numa instituição chamada ICEI, era Instituto de Cooperação Econômica Internacional. Eu era a única olindense, né? A gente tinha diversos estados do Brasil. Eu era a única olindense. Meu chefe era italiano, a esposa dele era argentina, né? E tinha uma recifense, tinha uma pessoa do Piauí, do Rio Grande do Sul, eu era a única olindense. E aí foi o boom, né? Que a Olinda se descortinou para mim, assim, de uma forma que eu jamais imaginaria. E aí eu entrei nessa atividade, assim, pelo qual sou totalmente apaixonada. Aí, meados de 2019, 2020, eu comecei a fazer inglês, né? Estudar inglês, no Senac. E aí foi quando veio de novo aquela coisinha que estava lá atrás que me despertou, aquela vontade de me comunicar para pessoas. Eu não queria só ficar em um escritório fazendo projetos, né? Que eu também sou produtora cultural, né? E aí foi quando eu entrei na formação do curso de guia de turismo pelo Senac, que a minha habilitação regional, né, Pernambuco, nacional e América do Sul, né? A minha habilitação pelo Senac. E aí foi a realização plena dessa atividade que eu amo, né? Eu amo acordar nas madrugadas, amo chegar nas madrugadas. Tá, a gente chega cansada, chega, claro, mas assim, com um sorriso na orelha, né? Porque a satisfação do cliente é o que me move, né? É o que me move todos os dias, 7 dias da semana. Então, acredito que o meu propósito de vida é esse, me comunicar e realizar a vontade e sonho das pessoas. É por isso que eu estou aqui. Massa, né? E a gente vê que essas funções, elas se complementam, né? Uma a Sim, outra, né? Porque com turismo eu não consigo ver você fazer apenas uma única coisa, né? é. Sempre o profissional de turismo é aquela pessoa multifacetada, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo e precisa ir se reinventando, né? Se reinventando, justamente. A gente tem uma visão holística da coisa, né? Porque o cliente nem imagina o que ocorre por trás para aquele dia lá acontecer, né? O A gente só não backstage. faz chover, né? Mas todas as outras coisas a gente faz, né? A gente só A não gente, faz chover, a gente também não pode contar assim com o sol. Ah, vou colocar sol hoje ou chuva. Isso a gente não tem o controle, mas as demais coisas, o que tiver ao nosso alcance, a gente faz para poder realizar a vontade, né? Porque é aquele dia que ele escolheu para passear, para viajar, colocou todas as suas emoções, separou aí todo o seu investimento para viver aquele momento único. E aí a gente tem que fazer tudo para funcionar e dar certo, né? Fazer essa verdade. entrega, né? Vocês não fazem chover, mas se chover, ainda assim trabalha. A gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Eu lembro que a gente fez agora São João, né? Na temporada de Caruaru, Alto do Moura, aí tava, a gente tava embarcando os clientes na chuva, com capa e sombrinha. E assim, mas o sorriso na orelha, porque a gente sabe que aquele momento para o cliente é único, né? É único. Então, isso aí é o que me move, Franci, e eu acredito que é o que move você também. A satisfação do cliente, eu acho que é tudo pra gente, né? Ô, Paulinha, muita gente fala em Olinda, né? Olinda é um destino turístico, é consolidado, né? Não tem como a gente falar em Pernambuco sem citar o turismo dentro de Olinda.
Se fala muito em Litoral Sul, né, Porto de Galinhas, a região de Ipojuca, se fala muito do Recife, mas Olinda também ela tem o seu charme, né? Então, vamos pensar aqui naquela pessoa que está assistindo ou que vai assistir depois, em outro momento, que vai ficar gravado, né? Está assistindo, poxa, eu estou querendo ir para Olinda. Quais são os pontos turísticos que a gente pode elencar aqui para poder convidar e para aguçar mais essas pessoas que não conhecem o turismo aqui na nossa cidade, para poder elas virem para cá e dizer assim, eu vou porque eu assisti a live lá com Paulinha e eu vou lá para poder conhecer isso aí em loco. Olinda, ela é, para mim, é uma cidade, ela é muito acolhedora, né? Porque nesse sobe e desce de ladeiras, que é uma característica da cidade, a gente tem uns cantinhos, né? Que quem é morador daqui conhece bem. E aí, o que eu sempre oriento as pessoas que vêm para cá. Claro, a gente visita o Alto da Sé. Visitar o Alto da Sé é um marco da cidade, né? Porque o título de patrimônio da cidade, que Olinda recebeu, né, em 1982, antes disso já tinha o título urbanístico, né, arquitetônico e urbanístico da cidade. E a paisagem, né? A gente tem diversos mirantes da cidade e ruas belíssimas, né? Eu oriento, quando eu tenho a possibilidade de personalizar o tour para o cliente, né? Eu gosto sempre de levar para a Rua do Amparo, né? A Rua do Amparo é uma rua muito charmosa, né? A gente tem bodega, a gente tem restaurantes, a gente tem ateliês, é uma das ruas mais charmosas da cidade, né? Então, antes de chegar lá no Alto da Sé, que é o ponto para fechar, quando eu tenho a possibilidade de personalizar esse roteiro, quando o cliente já não vem com o roteiro pronto, eu tenho essa possibilidade de personalizar o roteiro, eu gosto de fazer essa caminhada com ele para a Rua do Amparo. Porque aí ele vai vendo o modo de vida das pessoas, como é a cidade no dia a dia, né? E a Rua do Amparo, uma curiosidade que eu sempre falo para todos os clientes que estão aqui comigo em Olinda, e que não veio, né, com o roteiro fechado, como eu te falei. A Rua do Amparo, ela está no livro 1001 Lugares para Você Conhecer Antes de Morrer. É, eu não lembro agora o nome do autor. Então, desde que eu peguei esse livro, eu já passei por lá várias e várias milhares de vezes. Então, só faltam lugares para eu conhecer. Então, assim, é uma rua lindíssima que eu super indico, a Rua do Amparo. A Rua de São Bento, nossa, que é outra rua charmosíssima, né? E à noite a gente pode observar que essa rua ela não tem postes, né? Fiação. E aí são aquelas luminárias, né? Que faz toda uma diferença na cidade. É toda charmosinha, toda iluminadinha. A Rua de São Bento também é um xodó também, é um xodó que eu gosto muito. E aí a gente encaminha para o Alto da Sé, para aquele pôr do sol maravilhoso, se for à tarde, né? Ou pela manhã, aqueles belos mirantes que a gente tem, tanto no lado da Igreja da Sé, como do lado da Ladeira da Misericórdia. Então, são cantinhos, assim, especiais, além do mirante que a gente tem da Igreja do Carmo, né? Quando você vai naquela escadaria, nem todos sobem a escadaria, mas quando você está lá de cima, não sei se você já teve essa possibilidade, lá em cima do mirante da Igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Você tem uma visão bem maior do Complexo do Carmo. É um outro ângulo. É como uma visão bem diferente. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples. A gente está lá no Marco Zero. Quando a gente faz a travessia para o Parque de Escultura, a gente vê o Recife Antigo de outra forma, não é? Isso. É aqui. Quando a gente está aqui no Mirante do Carmo, você sobe as escadarias e você vê o Complexo do Carmo, o Alto da Sé por outro ângulo. Então, isso faz bastante diferença. Eu super indico também isso. Você está falando bastante aqui desses mirantes, né? E realmente são lindos, assim. Quem tiver a oportunidade também de ver essas vistas de dentro das casas dos moradores, né? Porque tem moradores que abrem as portas e deixam realmente as pessoas verem. Também é um outro cenário completamente diferente. Né? Exatamente, né? Porque nem todo mundo conhece, né? Muitos turistas que vêm aqui não sabem que as casas dos moradores têm um quintal enorme.
né? Um mirante assim, que ele tem todos os dias quando abre ali o seu quintalzinho, né? E aí, nossa, é belíssimo, né? Além disso, um outro ponto também que eu quero destacar, Franci, é, o guiamento para o Largo do Guadalupe, né? É uma outra parte da cidade que eu sempre gosto de levar o cliente, né? Porque de lá é onde é feita a produção cultural que vai desfilar no período carnavalesco, né? Então, quando eu tenho essa possibilidade de personalizar esse roteiro, como eu falei, nossa, é um dos lugares que eu sempre vou. Porque Olinda é dessa forma. Olinda a gente tem que caminhar, né, para sentir a cidade, né? Uma forma que o cliente, né, consiga caminhar com a gente sem se tornar algo cansativo de forma alguma, que a gente quer tornar a experiência do cliente a melhor possível. Mas quando a gente leva ele para o Largo do Guadalupe, o Largo do Amparo, né, que muitos falam, isso aqui parece com Pelourinho, parece com Pelourinho. Aí ele tem uma outra visão da cidade, né? Tem uma outra visão da cidade, porque aí já é uma outra arquitetura. Isso é muito bacana. Eu gosto sempre de mostrar os dois lados, sabe, França? O lado da produção cultural, dos artistas, né, dos blocos, das manifestações, que que eles produzem, que é levado para os corredores turísticos. Eu gosto sempre de fazer esse balanceamento e sempre provocar nos visitantes esses dois olhares que ele tem da cidade. Uma Não, cidade onde tem os corredores essa turísticos sua e a outra não, que é feita a provocação, produção. essa sua provocação, ela é fantástica. Porque eu fico aqui pensando, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando aqui dessas empresas de turismo que não conhecem a cidade de Olinda com todo o seu potencial, que muitas vezes deixam o turista lá embaixo, ali na Praça do Carmo, né? Porque é onde pode se chegar de ônibus, essa coisa toda, né? Olinda ela tem uma logística bem específica da cidade. Então, se você não é da região, você não vai saber disso. De fato, precisa se caminhar para poder chegar no Alto da Sé. Carros grandes não chegam até lá, né? Mas essa caminhada, apesar de ser uma caminhada que tem esse sobe e desce de ladeira, é uma caminhada muito gostosa, muito Sim, prazeroso, porque você sim, está andando, né, em ruas que são ruas históricas, né? A gente observa ali a arquitetura, o paisagismo da cidade, né? A gente vai exatamente. ali aulas de histórias, então assim, eu fico mordida, Paulinha, quando eu vejo aquelas empresas, né, que chegam, deixam o turista ali embaixo, né? O guia sobe numa carreira mais rápido do que a velocidade da luz faz. Aqui é o Alto da Sé. Viram? Gostaram? Pronto, vamos embora, né? Então assim, não dá nem tempo da pessoa perceber toda a dinâmica que a cidade tem, né? Eu sou olindense, apaixonada pela cidade, né? Conheço, né? E estou aqui adorando você citar, né? Essas ruas, essa coisa toda, porque é divulgar o que é nosso, né? Muitas Sim, vezes nós moradores nem conhecemos, né? As potencialidades que a cidade tem. E aí é uma coisa que eu sempre digo assim, olha, você ter um olhar de um morador é uma coisa. Você ter um olhar acompanhado com um guia, né, fazendo o seu guiamento pela cidade, você vai descobrir coisas que nem imaginava que tem. Né? Então exatamente. tem A importância do profissional nos guiamentos é muito importante, né? Porque ele conhece a melhor forma de apresentar um destino para o cliente que possa tornar a experiência dele a melhor possível, né? Exato. Porque no nosso serviço a gente não tem como trocar, né? Não é uma roupa que eu vou comprar em uma determinada loja, não deu em mim, troca, eu quero MG, alguma coisa. A gente só tem aquele dia e aquele horário para que ele tenha a melhor experiência turística. Verdade. Então, se ele faz acompanhado por um profissional cadastrado, regulamentado, né, ele vai ter segurança e certamente ele vai ter a melhor experiência possível. Né? Agora, se ele faz sozinho, realmente não é recomendável de forma alguma. Eu me coloco muito no lugar do cliente, muitas vezes, muito e sempre. Porque eu imagino, eu vou para uma cidade que eu não conheço, mesmo a gente está lá com toda a tecnologia nas nossas mãos, mas eu não conheço, eu não sei como chegar àquela rua, o que é que vai ter lá de atrativo, qual morador, qual artista daquela localidade, sabe?
E isso, o profissional de turismo, ele está especializado para conduzir. Então, a gente faz esse apelo aqui, né? Quem for conhecer não só a cidade de Olinda, qualquer destino no Brasil, no Nordeste, no mundo, faz com agências cadastradas, com guias de turismo, porque certamente a sua experiência, ela será a melhor possível, né? Coisa que a gente não pode garantir se ele for sozinho, né? Eu já Exatamente. tenho vários exemplos, infelizmente, de clientes que faz sozinho, se perde, acontece, às vezes, coisas muito desagradáveis, e aí o destino começa a ser falado, aquele destino não é seguro, não é seguro. Gente, como em qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo, se aqui ou em Nova York, Singapura, em qualquer lugar do mundo, a gente tem locais que são seguros e locais que não são seguros. Tem áreas turísticas e áreas não turísticas, de qualquer lugar do mundo. Mas, por isso, a importância de ter um serviço de guiamento. Mas é só até ali. Sim, mas é um serviço de guiamento. É necessário a presença do profissional, né? É muito necessário. E eu sempre falo isso nos roteiros, né? O serviço de guia é um serviço muito, muito, muito importante, é essencial. Não pode ser trocado por qualquer outra coisa. É o serviço de guia para fazer o guiamento. Não existe profissionais, ou melhor, que queiram fazer a nossa atividade sem estar regulamentado. Infelizmente, na nossa profissão, como tantas outras, né? A gente vem aí batalhando contra essa clandestinidade, né? Isso. Eu sempre falo isso nos roteiros, né? Quando eu estou fazendo em rodoviários, aqui em Olinda, City Tour, né? Eu sempre falo um exemplo bem básico, né? Para a gente dirigir, a gente tem que ter uma carteira de habilitação, não é? Eu sempre falo isso. Quando eu falo isso para os clientes, eles logo assimilam, né? Então, para você conduzir um roteiro, você tem que ser o guia habilitado. Eu sempre dou um exemplo. Gente, não é carteirinha com foto, né? Eu faço essa campanha, né? Todos os dias, com todos. Não é carteirinha com foto, né? Que isso aí é monitor. Isso aí ele é um assessor do guia, alguém para acompanhar, para auxiliar o guia, mas ele não pode ser responsável pelo roteiro. Infelizmente, a gente tem diversas empresas que trabalham com monitores, né? E isso aí é muito sério, infelizmente. Mas a gente vai fazendo nossa parte, a gente vai fazendo nosso trabalho e conscientizando o cliente, que eu acho que o cliente é o que está na ponta, é o que pode nos ajudar de imediato. É o que pode nos ajudar. E eu falo para ele, é um direito seu. Você não vai pagar nada além do que foi cobrado pelo seu passeio, né? Pelo seu investimento, né? Eu sempre falo que viajar, turismo, não é gasto, né? É investimento. É investimento em você, né? Qualidade de vida, é investimento em você. E isso não tem preço. É verdade. Né? É incrível isso, porque assim, eu sou turismóloga de formação. Que bom que você também é minha amiga de profissão. Não sabia que você era turismóloga. E muitas vezes, né, alguns clientes perguntam assim, Franci, você vai com a gente no passeio? Você vai ser a nossa guia? Não, eu não sou guia. Mas você não tem uma agência? Mas eu não sou guia. Né? A gente vai contratar um guia para poder fazer o guiamento. Né? Então, assim, é isso, né? É sobre isso. A gente precisa ter um serviço especializado para aquilo, né? Foi uma opção minha não fazer o curso de guia, né? Naquele momento da formação, há tanto tempo atrás, está sendo agora, né? Talvez uma possibilidade mais na frente aí. Eu estou revendo para ver se eu faço o curso de guia ou não, mas eu ainda não sou guia. Né? Então, a gente precisa respeitar isso, né? Ter o profissional com a expertise, com a experiência, né? Fazendo o guiamento é toda uma diferença, né? Apesar de morar em Olinda, né, e conhecer a cidade, eu não estou apta a coordenar um grupo pela cidade mostrando, né? Isso a gente precisa entender e precisa respeitar. Há pouco aqui a nossa amiga Marta dos Santos botou. Eu brinco carnaval há 45 anos, subo e desço ladeira, mas não sei andar em Olinda. Tá vendo?
E ela Tá ainda colocou vendo, assim, Marta? tem Martinha, uma um, querida. tem um Conheço. grupo de amigos que nos reunimos para fazer nossas farras. Vamos marcar um dia com você, Paulinha, para conhecer Olinda, tá vendo? Tá Marque vendo? mesmo, marque Pois mesmo. é, vamos Né? lá. É isso, é sobre isso, sabe? Conhecer a É sobre cidade muito do olhar isso. profissional, né? Paulinha, veja, a gente está falando aqui da importância do guia, né? A gente falou de um pouco dessa efervescência cultural, a gente vai aprofundar mais nisso daí. Mas eu gostaria que você trouxesse um pouco de informação sobre esses casarões, né? Tão charmosos na cidade. Quais são vamos dizer assim, quais são as dicas que você normalmente dá nos seus grupos, aquelas coisinhas, informações, né, direcionadas que a gente diz, ó, gente, aqui aconteceu tal coisa, né, que chama bastante assim a atenção do pessoal. Então, aqui, muitos, né, já quando chega, já perguntam, né? Onde é a casa do Alceu, né? É um desses casarões, né? Onde é a casa do Alceu? Onde é a casa do Alceu? Ele mora aqui, mora aqui. Gente, é uma casa, né? Um desses casarões que a gente tem aqui, que realmente chama muito a atenção, né? Uhum. Mas uma coisa que eu gosto sempre de falar para todo mundo que vem fazer o tour comigo, que os casarios, né? Os casarões, né? Se mistura muito com a vida dos moradores, né? É uma residência, né? É um casario que é ateliê, é o ateliê ele mora ali, né? Então a gente tem muito aqui na cidade, muitos, né? Inclusive desses muitos que participam de feiras de artesanato, como a FENEARTE, por exemplo, eu sempre gosto de destacar sobre isso. Por quê? Porque o meu tour, Franci, ele é muito focado nas pessoas, né? Aqui mora essa artesã, aqui mora esse artesão, essa artista plástica que faz isso e aquilo, que faz essa obra de arte, que faz isso no carnaval, sabe? O meu tour é muito direcionado para a cultura local, para as manifestações culturais, sabe? Aqui é o maestro da orquestra X, sabe? Esse aqui é o filho da orquestra que sai lá no nome da meia-noite, sabe? E essas Carretar. peculiaridades aqui da cidade, que a gente vê no dia a dia do centro histórico, é essa linha, o meu tour, sabe? É essa linha Uhum. de viés que eu sempre encaminho os meus roteiros, né? Essas singularidades. E um diferencial daqui, do centro histórico, né, de Olinda, quando a gente está percorrendo, né? Que são as pessoas, né? Aqui, eu digo assim, Olinda não seria Olinda sem os seus moradores, né? Sem, sem esse dia a dia efervescente que a gente vê 365 dias do ano. Que Claro que pensa, né? afloresce no carnaval, hora fevereiro, hora março, né, França? Mas é muito gostoso você estar assim. Hoje mesmo eu vi uma postagem de um amigo, e aí ele postou sentado assim na frente da casa dele. Ele com a vizinha, amiga, uma cadeirinha lá sentada. Eu disse, é sobre isso, sabe? A gente ainda consegue aqui no centro histórico, é o que eu sempre falo para os clientes, é uma cidade, né, uma área urbana, mas tem aquele clima de cidadezinha do interior, França. Não é? Verdade. Isso aí eu falo assim, olha o caminho todinho, sabe? O caminho todinho para os clientes. Porque, mas sabe? A gente consegue percorrer vários bairros aqui, caminhando, conversando, rindo, sabe? Verdade. Aí passa um bonequeiro, né, que vai para uma determinada festa, um passista, não é carnaval, mas ele vai se apresentar ali naquela galeria. Isso é o dia a dia da cidade, é o dia a dia. E é essa coisa, esse dinamismo que faz a diferença da cidade. Porque eu fico pensando, esses moradores, o que seria dessa cidade, né? E, sobretudo, além do sítio histórico, né? Tem uma certa efervescência ali cultural de que os moradores não, se a gente pudesse dizer assim, quem é artista, né, levanta a mão, eu acho que já seria todo mundo levantando ali a mão. Porque é um artesão, sabe fazer
algum tipo de artesanato, sabe recitar alguma poesia, sabe cantar, se apresenta, é um bonequeiro, um passista, como você está falando. Enfim, é isso, né? E ainda assim é uma cidade que, fora do carnaval, ela é muito pacata, né? As pessoas se conhecem de há anos, né? Ano. Ser moradores Exatamente. daquela localidade. Eu, particularmente, e aí quem convive comigo sabe muito bem disso, eu visito o Recife, mas quando eu entro em Olinda, eu estou em casa, né? É o Eu nosso fico lar, né? É o nosso é, lar, é diferente, né? A gente viaja, né? Trabalha viajando, mas quando a gente chega em Olinda, é o meu lar, né? É o meu lar. outra Pode coisa, chegar foi na madrugada casa, chovendo, não importa, é o meu lar. Aqui é que a gente se recarrega, se conecta, se abastece verdade. para enfrentar o mundo lá fora. Parece até assim, é Quando para a enfrentar gente o mundo lá fora. É isso aqui, né? É escutar. Gente, é, os sinos do mosteiro, né, de São Bento, eles tocam várias horas, né, ao dia. Gente, a gente não vê isso em nenhum outro lugar. É uma cidadezinha do interior, não é? Toca de 15 para as 6, 15 para o meio-dia, 6. Eu não tenho mais relógio. Eu me baseio pelo sino quando eu estou em casa. Eu me baseio, eita, já está na hora de acordar, já está na hora de almoçar. E assim, gente, isso é o dia, isso é muito gostoso, né? verdade. Isso é muito gostoso, né? A gente tá aqui, ó, tem até uma artesã aqui, que está conosco, Simonetti, que morou na Prudente Moraes, e ela trabalha com arte sustentável, estava na FENEARTE e tudo. Coisa massa. E isso é muito bacana, ver o reconhecimento dos artistas, assim, em diversas feiras, né? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Bom, a gente está falando agora de Olinda, né? Fora o período de carnaval. Vamos chegar lá no ponto, né? Vamos dizer assim, no ponto alto, né? Carnaval de Olinda. Como é que acontece? Porque, veja, tem uma multidão, né? A gente fica aí, às vezes, com 3, 4 vezes mais a nossa população aqui dentro da cidade, ali no sítio histórico, né? É. Quanto profissional dá para trabalhar nesse período? Não dá para trabalhar nesse período? Né? Se alguém quer fazer turismo em Olinda nesse período de carnaval, como é que acontece isso? Como é que fica ali os bastidores, né, dessa atividade, Paulinha? Então, carnaval é um tema forte, né? É um tema muito forte aqui para a cidade, muito polêmico também, né? A gente que é morador aqui, a gente vive assim, não é que é quase um carnaval o ano todo, né? Mas a gente agora, segundo semestre, a gente já está começando. Hoje mesmo já escutei aqui orquestra. A gente tá em agosto, né? A gente está em agosto, né? São João. No São João teve também orquestras, e aí as pessoas chegam para mim para falar, "Não, eu gosto até, mas assim, São João, eu queria que tivesse um forrozinho, não sei o quê. Mas é aquela espontaneidade das pessoas, nada é programado, nada é aquilo ali. É a espontaneidade. Sobre turismo no carnaval, trabalhar no carnaval, veja, depende do público, né? No carnaval, a gente não conhece, não consegue, na verdade, apresentar a cidade como ela é, na verdade, né? Porque no carnaval, a cidade ela foi preparada para um movimento, para um evento ali que muda toda a identidade da cidade. É um outro público que vem. Então, é um público que vem, faz muitos de Recife, também de regiões, mas é só para curtir aquele momento, ele não vai muito a folia, o sobe e desce dos blocos. Então, não tem como fazer um tour no carnaval. Eu, particularmente, nunca fiz o city tour no carnaval de Olinda, né? Eu, particularmente, nunca fiz. Já vi colegas fazendo, e aí levam para um receptivo, passa o dia, ele vai aproveitar a festa e vai embora. Mas aí ele não conheceu 1% da cidade, né? E a gente corre o risco dele ter uma visão totalmente diferenciada do que é a cidade, né? Porque a cidade não é o que acontece no carnaval.
Carnaval, né? A cidade é pequenininha, o centro histórico é pequenininho. Os últimos dados aqui do Carnaval desse ano, que a gente recebeu mais de 4 milhões de pessoas. Imagine todo mundo aí espremidinho. Gente, é humanamente impossível você apresentar a cidade, fazer um city tour em segurança, né? Porque a gente não tem como garantir nada disso, infelizmente, no carnaval, pela quantidade de pessoas, né? Então, o que eu oriento, né, como profissional? Quer conhecer Olinda, cidade patrimônio da humanidade? Quer fazer aquele city tour bacana, né? Conhecer o dia a dia da cidade, tudo que melhor que a cidade tem para oferecer, pós-carnaval. Passou os 4 dias de carnaval, venha que você vai aproveitar a cidade. Mas nos 4 dias você pode vir, venha, mas vai só aproveitar a festa, né? Você vai aproveitar a festa e tudo que ela tem para oferecer enquanto festa, enquanto manifestação cultural, né? Porque aí é aquele momento, né, de as manifestações culturais terem os seus dias, né, de apresentar um trabalho que às vezes é feito 6 meses antes, né? Mas aí é só aquele momento das manifestações culturais, mas para conhecer a cidade de fato, na sua essência, pós-carnaval. No City Tour não recomendo, não funcionaria da forma eficiente como deveria ser. É só mais um momento para ele conhecer a festa, né? É só Isso. esse momento aí. Show de bola, né? Então já fica aí o alerta, né, para o pessoal que quer conhecer de fato a cidade, a dinâmica, né, o fluxo de como é Olinda, vem aí antes ou depois do período de carnaval. No É, carnaval você vai curtir muito, vai se divertir, mas vai ser apenas a festa. E quando eu falo que exatamente. apenas, não estou minimizando, não, tá? É incrível, tem gente do mundo Isso, de forma inteiro, alguma, de forma alguma. um fluxo imenso assim de estrangeiros, de turistas, né? Nacional e internacional, que realmente é algo assim que marca muito, né? Então a gente tem uma efervescência cultural que é fantástica, né? É uma cidade que tem uma história e tem uma tradição dentro de uma festividade carnavalesca, né? É conhecido mundialmente os bonecos de Olinda, o nosso frevo, o nosso maracatu, o nosso caboclinho, o cavalo marinho, e por aí vai. Exatamente. Tem uma das coisas que eu acho linda do carnaval da cidade, acho que você também já teve a oportunidade de ver, é o encontro dos bonecos gigantes, né? A minha parte infantil, ela me acompanha até hoje, ela está aqui do meu lado, colada, né? Então, os bonecos gigantes, gente, então ele vai ver aquele encontro realmente só no carnaval, né? Então, tem coisas que você realmente só vai conseguir ver no carnaval, né? Aquele encontro daqueles bonecos, aquelas centenas de bonecos na terça-feira. Coisas muito peculiares que realmente a gente só vai encontrar no carnaval. Mas para aquele city tour bacana, conhecer o dia a dia, é realmente pós. Realmente pós. Bom, queria agradecer aqui a presença dos amigos que estão passando por aqui, acenando, deixando um beijo. Niete Cordeiro colocou aqui, ó. Cadê? Vamos puxar Niete, aqui, uma por favor. querida, maravilhosa, maradual, como eu Essa, chamo. Breno, essa Paulinha arrasa demais, vai vir de Olinda, sem dúvida alguma. Também não tenho, Niete. são fofos. Botou aqui, ó, o pessoal vai deixando aqui uns beijinhos, vai acenando. Vamos agradecer aí o pessoal que está participando aqui conosco, né? É um espaço aberto. Deixe aqui seus comentários, que à medida que a gente vai conversando aqui, a gente vai lendo e vai sentindo também esse carinho aí. Eu só tô, enquanto você está falando, eu só vejo os coraçãozinhos aqui subindo. Ah, Bom, ó, eu já, Nieto colocou aqui, ó, eu já amava Olinda, mas com essa guia de turismo maravilhosa eu me quem apaixonei falou? de Eu não uma estou vendo maneira aqui. diferente. Foi Niete. Ah, Paulinha consegue deixar todo mundo encantado, ela é top. Paulinha, vamos lá. A gente falou sobre os ateliês, né? Quais são os artistas que a gente pode citar aqui? Vamos dar crédito a essas pessoas que muitas vezes são invisíveis, né? A pessoa que fez o boneco tal, quem foi essa pessoa? A artista que foi homenageado e aí muitas vezes a gente nem conhece. Então vamos
vamos dar visibilidade aqui para esses artistas. Quem são esses artistas que você normalmente no guiamento passa e diz, ó, aqui é o ateliê de fulano, fulano, ele é expert nesse tal segmento de artesanato. Isso, exatamente. É o que eu sempre falo, né? A sua grande maioria faz o trabalho que é visto durante o período de carnaval, mas são invisíveis, né? São invisíveis, né? Quando eles têm seus ateliês nos corredores turísticos, está bem. Mas quando não, né? A gente tem uma artista, Ivone, aqui da Prudente de Moraes, que ela já recebeu prêmios internacionais. E ela, assim, é uma maravilhosa, né? A gente tem a Simone Simonetti, que estava aqui, que trabalha com arte sustentável, né? E participou da FENEARTE, e o trabalho que ela faz é com papelão, né? Isso é incrível demais, né? E tem diversos já prêmios recebidos. A gente tem o nosso querido, né, Seu Miguel, que é lá do Mercado da Ribeira, né, que é entalhador, né, trabalha com talha, né. Sempre gosto de levar para ele, porque aí o turista vê o artista trabalhando lá, né. E a gente tem o nosso querido também, Julião das Máscaras. Gente, o trabalho de Julião, nossa, eu sou amiga e sou fã demais, né? Julião é um querido aqui de todos, né? Inclusive estava esse ano na FENEARTE com um stand só para ele. E ele não está na rota, né? Ele está lá no finalzinho da Joaquim Nabuco, né? Aqui embaixo. Não está na rota turística. E ele é um querido demais. As obras dele estão em diversos ateliês aqui da cidade. Então, esse é o diferencial aqui de Olinda. São essas pessoas que fazem a coisa acontecer. As manifestações culturais que faz coisa andar aqui na cidade, né? A gente tem Reginaldo, que é o conhecido como Reginaldo da Paz. Eu não sei se você já viu ele, já conhece. Ele está em tudo que é evento, né? Não só turismo, mas tem uma corrida. Ele usa um coração, assim, que tem umas garrafas PET. Homenageado aqui do Carnaval de Olinda, já foi homenageado, Domo da Meia-Noite. Gente, e aí é uma infinidade de pessoas que só somam nessa cidade e faz ser o que ela é hoje, essa referência. Quando a gente fala de Olinda, eu na época da faculdade, aí tinha uns amigos que falavam assim, não, quando eu lembro de Olinda, Olinda é cultura, Olinda é festa, é carnaval, sabe? As pessoas têm muito essa visão assim de Olinda, né? Mas só que a gente não é carnaval o ano todo, né? A gente tem um período que explode, né? Tem um período que vai aquecendo, né? Mas a cidade também caminha em outros ritmos também, né? O cotidiano, o dia a dia da cidade. Porque o nosso centro histórico aqui, né? Ele é 100% residencial, né? Então, isso também delimita algumas coisas, né? Na cidade. Para que todos possam viver em harmonia e em equilíbrio, né? Com as festividades, né? Porque isso chega muito para mim, né? Chega muito para mim. Eles gostam, claro, moram na cidade. Muitos até saem durante o período de carnaval, né? Porque já estão aqui há muitos e muitos anos, já não querem mais brincar carnaval, mas tem aquele momento, né? Tem um limite. Um limite que aí eles vão aí buscando o equilíbrio, né? Para que possam conviver naturalmente com todas essas manifestações, né? A gente está numa cidade essencialmente cultural, ó. É essencialmente cultural. A gente tem uma batucada, tem um grupo de maracatu e as coisas acontecem aqui espontaneamente. A gente tem um breve calendário, né? Do que possivelmente poderá acontecer, principalmente agora nesse período de prévias, né, que a gente já começa o segundo semestre, a partir de setembro, oficialmente, né, porque já acontecem algumas coisas extraoficial, não tem jeito, mas ali é só uma prévia, né? Muito mais coisas acontecem que não está nas agendas, né, oficiais, né? Isso que é o bacana da cidade, essa espontaneidade, que a gente acha que só vê muito por aqui, viu? Só vê muito por aqui. Ô, Paulinha, me diz uma coisa. Quanto tempo é legal, tá? Vamos pensar no turista, né, que está assistindo aqui a gente, que está
planejando, bom, vamos lá para Olinda, né? Uma manhã é o suficiente, porque normalmente as agências colocam meio período, né? Começa ali em Recife, manhã em Recife, tarde em Olinda, ou vice-versa. Com o seu olhar de guia, qual o tempo que você acha interessante, confortável, para que esse turista ele possa fazer essa visita na cidade, né? E que consiga contemplar todos os atrativos que a gente tem. Isso, então, vai muito de acordo com o perfil, né? O perfil desse cliente. Mas se a gente tem essa possibilidade de personalizar esse roteiro e oferecer um leque de opções, que ele possa conhecer o máximo da cidade naquele momento, um dia, de 9 a 17, dia, sabe? Porque ele ia sentir um pouquinho, né, do dia a dia da cidade, um dia. Mas se eu lhe digo que lá atrás, na minha época de estágio, né, que eu estava fazendo na faculdade ainda, eu nem imaginava fazer o curso de guia, e comecei a trabalhar nessa instituição aqui que fazia projetos de turismo aqui em Olinda, eles me pediam uma atividade, que eu fiquei assim, eu nunca esqueço isso. Eu fui numa agência, muito tradicional aqui, e aí eles falaram, né? O meu chefe na época, o italiano, falou para que ele queria conhecer como eram os roteiros daqui, né? O italiano. E aí eu fui nessa agência como turista, né? Não disse que era pernambucana, que era daqui de Olinda. E realmente tem algumas empresas que vendem o chamado basicão, né? Que eles têm 1 hora para fazer Olinda. Você acredita? Só para isso. Eu fiquei assim, mas não, que eu fiz esse passeio na época com essa empresa. Eu disse, "Gente, como é que você vai conhecer a Olinda em 1 hora, né? Então eu fico imaginando, infelizmente, né, muitas empresas vendem assim, Olinda como passagem, né? Muito, muito mais é uma passagem bem rápida, né? E o tour foi da seguinte forma, né? E eles só subiu ali o convento franciscano, chegou no alto da Sé, desembarcou todas as pessoas e falou que ia encontrar na próxima esquina em 1 hora. Esse foi o tour. Gente, eu fiquei assim, realmente chocada. Eu nunca esqueci essa experiência, sabe? A gente já Sim. tinha feito Recife, né? Foi Recife, e depois finalizou. Não finalizou em Olinda, ainda para ser mais chocante ainda, ia finalizar no Shopping Recife. Eu fiquei assim, muito impressionada, sabe? E olha que eu nem era guia de turismo ainda, né? Eu só era turismo. Eu estava ainda finalizando, né? Eu disse, gente, como pode você apresentar Olinda em 60 minutos? Não É. se conhece Olinda em 60 minutos, né? Impossível, né? É uma passagem de fato, não é uma contemplação, você É nem, quase nem um panorâmico, né? É um panorâmico assim, gente, né? Porque teria que terminar em Recife em determinado shopping. Enfim. Ô Paulinha, me diz uma coisa. Para essa pessoa que está para vir para cá, né? Conhecendo Olinda como você conhece, qual a sua recomendação de hospedagem? A gente vai recomendar aqui que esse turista ele se hospede em Recife, né? Ou ele se hospede aqui em Olinda. O que é que você acha melhor quanto logística, né? Gente, a gente tem aqui diversos meios de hospedagem. A gente tem mais de 800 leitos à disposição, né? Você não espera aqui, gente. Vem para a Cidade Patrimônio. A gente tem hospedagem para todos os gostos. A gente tem hostel, a gente tem pousada, a gente tem hotéis na beira-mar, né? Porque, assim, as pessoas às vezes não associam. A gente tem uma beira-mar, gente. Olinda não é só ladeira, né? A gente tem uma beira-mar com uma rede hoteleira aquecida, bares e restaurantes aí prontos para receber é, clientes de diversas partes do Brasil e do mundo, né? Eu conheço grande maioria, assim, super recomendo, né? Tem hospedagens padrão, médio, luxo. Então, para todos os gostos, a gente está pronto para receber, vem para Olinda assim. A gente está bem pertinho do centro de convenções, pertinho aqui de Recife, né? E vale muito a pena a hospedagem aqui. A experiência de se hospedar aqui e começar um tour por Olinda para depois ir para Recife
é diferente. E que você já está em Recife, ou às vezes em Porto de Galinhas, às vezes eu pego cliente que está em Porto de Galinhas e já vem para Olinda no final da sua viagem, já está indo embora. Ah, deu um tempinho ainda, vou passar ali 2 horinhas em Olinda. Gente, Tem nada. é porque o que acontece, né? A gente tem em Porto de Galinhas, ali pertinho do aeroporto, então fica muito mais viável, todos vão direto para Porto de Galinhas, né? Se Uhum. hospedar. E isso é muito, muito claro e evidente. Realmente vai bem para lá, para Porto de Galinhas, e depois que vem para cá para fazer o tour já no final da viagem. Então, aquela coisa, a gente não pode fazer um tour de 2 horas na cidade, né? Então, você Verdade. hospeda aqui pertinho de tudo, com tranquilidade. Você vai ter a experiência de estar numa cidade, né, numa área urbana, mas com aquele climazinho de cidade do interior. Completamente charmoso, né? Bom, então, para Exatamente. a gente fazer esse arremate aqui com o pessoal, quais são as comidas típicas, né, as delícias, vamos falar agora das gostosuras, que a gente pode divulgar aqui, falar, né, explanar sobre isso para convidar essas pessoas. Porque, veja, a gente falou dos passeios, né, a gente fez um roteirozinho aqui pela cidade, que a gente falou que vai ter história, arquitetura, arte, né, arte em toda parte, né? A gente encontra aqui diversos artistas, a gente tem belezas naturais, a gente tem um clima gostoso, a gente tem leitos, né? Hospedagem das mais variadas, de todos os perfis. Mas o que é que esse pessoal vai comer de gostoso por aqui, Paulinha? Ixi, Maria, chega, me deu aqui água na boca, né? Porque eu vou imaginando aqui, né, os restaurantes que nós temos aqui, gente. A gente tem restaurantes de comida regional, a gente tem restaurantes de alto padrão, de cozinha internacional, chefes renomados aqui na cidade. Então, se você vai fazer um tour aqui, também faz uma refeição aqui em Olinda, e por que não, né? Com diversas opções que vai agradar do grupo pedagógico, eu tenho certeza, ao padrão de alto, alto luxo, né? Chefes renomados, conhecidos internacionalmente. Internacionalmente. Então, eu tenho certeza que a sua experiência gastronômica aqui em Olinda não vai assim, ó. Você vai contar os dias para voltar Não vai novamente, viu? ficar a desejar, né? E principalmente as nossas cafeterias, né? Nossas cafeterias que a gente tem aqui na cidade, né? Com o nosso bolo Souza Leão, né? Aquela sobremesa espetacular, né? Que é a cerejinha do bolo. Ai, gente, Olinda é uma delícia. Venham todos para cá, De todas as formas, né? Que seja de no todas as visual, formas. né? Que seja no prazer de estar na cidade, né? Com o nosso clima, com as pessoas que têm uma tendência a ser acolhedora, né? Porque você se sentar e conversar com o morador, ele nem conhece você, não vai nem perguntar seu nome, já ata-se a falar ali, né? Sobre o Exatamente. que não tem na cidade das coisas, né? Ele vai. Bom, o papo flui ali com facilidade, né? Como se você fosse uma moradora também, ali, fosse vizinha Exato. daqui, né? Vizinho, vizinho. Como diz aqui, vizinha de porta. E fora todas as nossas gostosuras, né? A gente tem aqui os bolos que são patrimônios imateriais, né? Você citou aí o Souza Leão, tem o nosso famoso bolo de rolo, Ah, é né? que é uma delícia. E eu ainda posso acrescentar a nossa tapioca, gente. A tapioca, ela é patrimônio aqui cultural da cidade de Olinda desde 2006, né? E as tapioqueiras são um atrativo à parte da cidade, né? Então é muito gostoso você finalizar com um tour. Eu tive a possibilidade, semana passada, finalizar com um tour lá com um grupo de paulistanas e a gente finalizou lá comendo tapioca. E que é patrimônio cultural da cidade, e apresentar uma tapioqueira, né? Uma amiga também, querida, né? Porque é o que eu sempre falo, os locais para onde eu levo o turista, não é só o roteiro pelo roteiro, eu conheço as pessoas, sabe? Assim, é aquela relação de afeto, é o dia a dia daquela pessoa, né? É isso que faz a diferença, é o afeto, é as relações que a gente vai construindo ao longo do caminho, da nossa trajetória, né? E isso faz
toda a diferença, porque eles adoram receber, né? Eles adoram receber. E eu adoro levar gente para eles. Então, isso aí Deu me match, deixa ainda mais muito feliz com o meu trabalho, sabe? coisa boa, né? Bom, infelizmente, a gente já está encaminhando aqui, né, para os nossos momentos finais, tá? Eita, já tá. Passou Mas rápido, tanto viu? passa, né? Rapidinho. É esse bate-papo gostoso. A proposta desse quadro é exatamente isso: é trazer de forma leve, clara e objetiva informações de qualidade para as pessoas que estão assistindo. Que seja você um profissional da área do turismo, das múltiplas atividades que a gente tem, que seja você uma pessoa que está querendo viajar, né, que seja Isso. experiente ou não nessa atividade, porque ainda tem muito disso, né? Apesar de todas as tecnologias que a gente tem gente que não sabe como buscar ter a informação, ter o acesso a isso. Então a gente traz aqui de uma forma mais simplificada, de uma forma visual, né? Que tem duas pessoas humanas, né? Conversando e dialogando sobre essas informações e não é um robô, né? Então isso também nos tempos de hoje faz todo um diferencial. Eu queria Exato. agradecer a todos aqueles que passaram por aqui, que deixaram beijos, que deixaram comentários, que deixaram um pouco do seu carinho, da sua atenção, e todos aqueles que vão também assistir depois, em outro momento, porque depois a gente tem ali uma audiência bem significativa, tá, Paulinha? Depois eu posso até traçar essa informação para você, um tempinho depois, que a gente tem ali uma audiência bem legal, tanto aqui na plataforma do Instagram, como também na outra plataforma, lá no YouTube. Vai ficar registrado essa live nas duas plataformas, tá? Que Eu queria maravilha. eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em compartilhar todos os seus saberes, né? Trazer um pouco dessa experiência a todos vocês que estiverem interessados em fazer essa visita guiada. Vai estar linkado aqui o contato de Paulinha, né, nessa live aqui no Instagram, e lá no YouTube a gente vai colocar nessa parte de baixo aqui o contato de WhatsApp dela. Entre em contato, agenda essa visita guiada, né? Veja aí com ela também se vai ter a disponibilidade para a data que você quer. Então, corre e agenda logo, porque Paulinha não fica parada muito tempo não, tá? Ai, eu quero novamente agradecer. Gente, que alegria mais uma vez estar aqui, né? Eu fiquei feliz demais com o convite. Eu nem acreditei na hora. Eu disse, vixe, Maria, é o quê? É de verdade. Muito obrigada demais, demais pelo convite, né? Por ter disponibilizado essa agenda aqui pra gente, né? E eu fico feliz demais, demais mesmo. Muito obrigada. A todos também que passaram aí, nossos amigos aí, ó, Selma da Galeria São Salvador, né? Inclusive aqui, ó, Selma para você, ó. Essa camiseta aqui foi lá da Galeria São Salvador, né? Sempre tudo de Olinda, né? E aí eu fico feliz demais. Eu só não apresentei uma pessoa já no finalzinho. Para mim, é uma pessoa, só falta falar, na verdade, que é a minha Olintina, né? A minha sobrinha de frevo, né? Que me acompanha em todos os trabalhos. Ela só falta falar, porque ela faz de tudo, me acompanha em tudo que é lugar. A sombrinha de freio mais viajada de Pernambuco, eu tenho o maior carinho. Mostra ela um pouco mais distante assim para poder a gente ver. Assim, Olha aí, que olha, linda! pintadinha aqui por um artista aqui, vizinho meu vizinho. A gente estava encontrando aqui uma técnica que ela conseguisse fixar um pouco mais, né? Que ela se estraga rapidinho, porque ela trabalha bastante. Ela não pode, veja que curiosidade, ela não pode nem pegar sol, nem pegar chuva. Como é que pode? Uma Trabalhar com o dia sombrinha. desse é difícil, mas a gente vai tentando equilibrar aqui, né? Então, essa aqui é a minha identidade, né, de trabalho, minha identidade cultural, e que vai comigo para onde eu for, ela está lá comigo. Mais uma vez, muito obrigada, Franci, pelo convite. Você poderia ter chamado qualquer outro guia, gente. Tem diversos milhões de guias nesse estado de Pernambuco, e você me convidou. Muito obrigada, de verdade. Muito obrigada mesmo. É isso, eu que agradeço, né, por uma pessoa tão especial topar ter esse papo aqui comigo. Eu que me sinto honrada e feliz, né, e também pela credibilidade que a gente vem construindo, né, aqui.
Então, você parar do seu momento para poder se dispor a trazer uma gama de informações como você trouxe, eu que realmente preciso também te agradecer, né? E não foi por um acaso que a gente escolheu Paulinha de Olinda para falar Ah, que sobre maravilha! Olinda, né? Muito obrigada mesmo. O coração aqui está muito feliz. Muito obrigada. Então, um beijão para você, Beijo. fique com Deus. Gratidão a todos que participaram aqui conosco. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.